Hoje eu vim compartilhar com vocês algo que eu fiz no ano de 2025. Fiz várias vezes e que eu percebi que foram os meus dias mais divertidos, alegres e que eu aproveitei mais. Então, bora lá. Eu sou a Carol Marrier e hoje eu tô aqui para falar sobre shows. Sim. Gente, eu tenho um histórico com shows, uma história, né? Com esse tipo de experiência, assim, desde muito pequena. Eu lembro que a minha mãe, ela sempre falava que eu poderia conquistar tudo que eu quisesse, bastava eu sonhar, pensar, desejar, ir atrás e que iria acontecer. E isso sempre esteve muito ligado com coisas diferentes, por exemplo. Eu gostava das Chiquititas. Aí ia ter um show, minha mãe, sei lá, eu falava, mãe, eu quero ir, não sei o que, e ela fazia de tudo possível, tirava ali, contava as moedinhas, mas me levava. E eu lembro que isso sempre foi muito mágico pra mim, sabe? Nossa, eu vi fulano na TV, de repente tá na minha frente. É, Já teve outras coisas, por exemplo, eu lembro que eu amava Harry Potter e eu tinha uma idade assim muito próxima da dele, e aí eu lembro que eu ficava esperando a carta, sabe, chegar. E a minha carta de Hogwarts, que eu sou uma bruxinha, né? Enfim, e aí eu sempre ficava sonhando com isso. E na época minha mãe trabalhava na Warner e ela me levava pra estreia, enfim, e aí tinha várias coisas que aconteciam antes de assistir o filme. Enfim, incrível. E aí eu lembro também de assistir Fantástica Fábrica de Chocolate. E por ela trabalhar lá, na Warner, eu comi o chocolate Wonka, sabe coisas assim? Isso sempre foi muito distante da minha realidade, porque eu cresci numa periferia. A gente não tinha dinheiro, mas tinha sonhos e minha mãe sempre viajou muito. Viajou na maionese que eu tô falando mesmo. E e ela viajou tanto, assim, no mundo das ideias que ela conquistou de fato as coisas, e viagens, e experiências, e tudo isso. E lembro também da minha mãe me levar no show da Mix, que assim, não era algo que eu super amava, mas que era. Eu ouvia as bandas, né, que ela ouvia, então eu já conhecia as músicas e super me inteirava, enfim, gente. Sempre essa coisa do entretenimento, de viver coisas diferentes, esteve muito ligada à minha infância e na minha vida adulta. Isso eu carrego comigo até hoje. Então, eu faço sempre questão de vivenciar esse tipo de experiência que vai fazer minha cabeça, minha mente ir para outro lugar e ver que a vida vale a pena e que isso é possível. Enfim, é algo que faz diferença para mim, que eu sei que eu sempre saio inspirada. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre o show da Lady Gaga. Eu cresci também assistindo o Rebelde e eu fui no primeiro show que eles fizeram no Brasil. Eu fui aí no retorno deles depois de anos. E assim, foi incrível. Eu lembro que, assim, no show eu tive a mesma sensação que eu tive na primeira vez e foi incrível. Ai, foi lindo. E o que eu percebi? Os dias que eu vivi e que eu vivi assim intensamente no ano de 2025 sempre estavam relacionados a shows. O primeiro foi, no começo do ano, uns amigos chamaram a gente pra ir pra praia, e aí tava tendo festival de verão, e acabamos no show da Pablo. E cara, eu nunca tinha ido no show da Pablo, mas eu amo a Pablo. A gente faz aniversário no mesmo dia, inclusive. E assim, foi incrível. Eu tenho um vídeo correndo assim, ela entrando e eu, tipo, lá atrás e indo pra frente, assim, super animada. E foi divertidíssimo. Ela é incrível.
E aí depois teve o show da Lady Gaga em Copacabana, que foi assim, um momento histórico, foi demais, mudou minha vida. E depois acabei indo no The Town, que eu ganhei o ingresso, e fui no show do Green Day, foi incrível, enfim. E depois, no final do ano, acabou que a gente teve uma oportunidade de ir num navio do Belo, e eu fui com os meus pais, e assim, foi o suprassumo para fechar meu ano, foi demais. Foram dias intensos, mas muito bem vividos, muito bem aproveitados. E esse balanço me fez rever algumas coisas, algumas experiências que eu quero viver nesse ano de 2026. Porque, cara, como eu amo tanto tudo que me leva para fora da realidade e que me faz brilhar os olhos, me faz pensar que existem outras possibilidades, que a vida pode ser muito mais do que é. E assim, isso é uma das coisas que eu sei que me move, que eu sei que eu quero continuar sentindo e que eu preciso experienciar. Então, se você é o tipo de pessoa que às vezes, não vou em tal show ou não pensou na possibilidade de viajar para algum lugar para assistir um show que você quer muito, talvez seja o momento de você começar a repensar isso, porque é tão legal, é tão divertido, é tão, sei lá, pra mim é uma coisa que faz a vida ter sentido, sabe? Viver esses momentos, essas experiências que me levam para outro lugar. Pensa um pouquinho no que faz seu coração bater mais forte, o que você quer muito, mas que às vezes você tem medo de fazer porque você pode, sei lá, não ter companhia. Gente, o primeiro show da Lady Gaga no Brasil eu fui sozinha, tá? Fui sozinha. E foi incrível. Ai, eu nunca esqueço. Tipo, eu cheguei no show muito próximo do começo, né? Que eu não fiquei na fila, tal como eu ia sozinha, eu me permiti chegar mais tarde. Aí o show começou e a Lady Gaga saiu de dentro de uma vagina, assim. E aí começou a música Born This Way, enfim, foi surreal, surreal, surreal. E então se permita, sabe? Se permita viver algumas coisas. Óbvio que tem coisas que precisa de investimento, de dinheiro, mas se planeja, se programe para fazer as coisas que você quer. Que depois me conta algo que você vivenciou, que você quer vivenciar, que que você sabe que vai ser muito legal e divertido e vai ser uma experiência inesquecível, porque no final é isso, né? São as memórias que a gente coleciona e que vai levar pro resto da vida, enfim, histórias para contar, né? E é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e até o próximo. Um beijo.